Olá para você, eu sou Mariana, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala sobre realização de sonhos. Hoje vamos aprender uma técnica que vai fazer você alcançar o seu objetivo. Essa técnica ela tem o poder de materializar o seu sonho. Mas antes vamos entender, certo? Vamos entender como funciona, porque assim, a gente viu em vídeos passados que o objeto do seu desejo, ele já está pronto no mundo espiritual, certo? Já existe. Ele já existe em energia. No mundo sutil, ele já existe. Independente da condição aparente. E aqui a gente precisa entender que existe uma coisa muito diferente entre a lógica e a natureza da vida. Porque a natureza da vida tem muito mais a ver com o que nos ensina a física quântica. A vida, ela é quântica, ela não segue a lógica. A vida não é linear. Depois que a física quântica começa a estudar o átomo, estudar a partícula de forma mais profunda, mais localizada, o que se percebe? Que a partícula não obedece algumas leis. Por exemplo, ela não obedece à lei do tempo, ela não obedece à lei do espaço e ela não obedece à lei da lógica. Então, é por isso que se fala sobre salto quântico. E a realidade da vida, ela tem a ver com a natureza quântica. A partícula, ela tem uma seguinte característica. Ela pode estar aqui agora e de um segundo para o outro, ela dá um salto que não dá para ser medido pelo tempo e nem pelo espaço. Então, ela pode ir para qualquer distância e fazer um caminho não imaginado. Isso ensina pra gente que a vida pode fazer a mesma coisa com você, porque a natureza da vida são moléculas, as partículas formam a vida. Nós estamos muito acostumados a olhar para a vida através da lógica. Nós somos muito impressionados e acreditamos demais na nossa mente, porque a mente é um computador. A mente é um programa, um software. E é um programa que funciona a partir da lógica. Claro, existe todo um benefício. A gente precisa da lógica para a gente conseguir existir na vida e fazer, né, as coisas que precisam da lógica. Mas a gente também não pode ser preso por isso, porque aí a gente perde a magia da vida, já que a vida é quântica. Então, a nossa mente acha que não existe possibilidade da gente dar saltos quânticos na nossa vida. E aí a gente pode chamar isso de milagre, né? O milagre seria que alguma coisa que não é esperado aconteça. A nossa mente não acredita que alguma coisa que não é esperado pela lógica, já que não existe a condição aparente, né, de uma pessoa, não existe algo, por exemplo, a mente precisa de uma resposta para que tal coisa aconteça, uma outra coisa precisa acontecer. Se essa outra coisa não existe, então ela não acredita nisso. Qual é o problema? Qual é o problema disso? O problema é que a gente precisa da nossa mente a nosso favor para a gente alcançar nossos objetivos. Por que a gente falou disso? Porque a nossa mente precisa manter né, no foco dela a imagem do que a gente quer. Ela precisa manter, sustentar e falar, tá, é possível. Então a gente precisa da mente para materializar nesse plano. E se a mente não acha que é possível, ela não mantém. Então a gente vai precisar convencer a mente de que é possível. Vamos trazer um exemplo aqui bíblico, que inclusive, né, esse é um conteúdo que eu aprendo com o Jairo Carlos, do livro O Gênio Pessoal. Ele traz esse exemplo que é o seguinte. Esse exemplo, a Bíblia foi o primeiro livro que ensinou lei da atração, né? Existem inúmeras passagens da Bíblia que se referem à criação da realidade através da física quântica. Mas nessa passagem, uma mulher leva o filho dela doente para Jesus curar. E aí Jesus vai curar o filho dela e pergunta, mulher, você crê que eu posso curar o seu filho? E aí a mulher responde em lágrimas, mestre, me perdoa pela minha falta de fé. Então esse é um exemplo de quem nós somos, né? Ainda mais com doença, nós temos muita dificuldade de achar, por exemplo, se um médico diz que uma doença não tem cura,
a gente não acredita que é possível, né? A cura. Então é isso que ela está representando. O que ela representa? Que na imagem da mente dela, o que ela mantém através da lógica é a imagem do filho doente, né? E o que Jesus estava querendo dizer é que para que você alcance o que você quer, você precisa da imagem daquilo que você quer. Então você precisa crer. O que você precisa? Você precisa ter a imagem do seu filho saudável na sua mente, né? É isso que Jesus pergunta. Eu posso curar ele, mas você consegue manter na sua mente a possibilidade de que ele possa ser curado? Então é aqui que começa a nossa técnica. Nós precisamos, na nossa mente, da imagem daquilo que a gente quer. Então a gente já falou sobre isso. Para que você consiga o que você quer, você só precisa da imagem daquilo que você quer, independente das condições aparentes, da condição lógica da mente dizer se é possível ou não. Não se importe com isso. Você tem que se conectar que no mundo espiritual aquilo existe, independente da condição aparente, porque a natureza da vida é quântica e a vida consegue materializar aquilo através da sua imagem. Mas nós temos um segundo desafio. O segundo desafio são as nossas crenças subconscientes, as nossas crenças limitantes, todos os nossos medos, as nossas emoções negativas, ou seja, toda a nossa falta de fé. Então, às vezes a gente põe a imagem daquilo que a gente quer, mas a gente não consegue. Nós temos uma programação feita pela lógica, né, a nossa vida inteira. Então, a gente não consegue manter aquela imagem. E aí, aqui nós vamos começar a falar da nossa técnica. Essa técnica trazida por esse livro que eu citei, ela chama consagrar, ação consagrada. Você vai ter que ter, a partir de agora, uma ação consagrada. E a ação consagrada pode ser também um objeto consagrado. O que significa isso? Que nós vamos ter algo que confirme a imagem daquilo que a gente quer. Então, a gente sabe que a gente tem dentro da gente a imagem daquilo que a gente quer, mas a gente tem todo o receio que acaba trazendo o semelhante contrário, que é a imagem do que a gente não quer. Para que a gente reforce a imagem daquilo que a gente quer, a gente precisa consagrar uma ação, ou seja, nós vamos trazer para a nossa vida, para o nosso hábito, algo que é como se ensinasse pra gente, é algo que já nós teríamos se aquela cena já tivesse acontecido. Então a gente pega aquele objeto como materializador, porque ele vai ser um representante daquilo na nossa vida, de quando a gente já tiver aquele objetivo realizado. Então, por exemplo, se você quiser um carro novo, você pode ter um objeto consagrado que é o chaveiro que você vai usar no carro. Toda vez que você pega o chaveiro, você já sente que você já tem a chave, que ele já aconteceu. Então, assim, aí cada um vai ter que descobrir qual é a ação ou qual é o objeto que vai fazer com que você sinta que aquela nova cena já aconteceu. Então, por exemplo, se você quer um novo trabalho, se você quer uma nova casa, você pode pensar no seguinte: quando eu estiver nesse novo trabalho, quando eu estiver nessa nova casa, eu vou, por exemplo, precisar acordar mais cedo para caminhar, por exemplo. Então, você consagra essa ação como uma ação que vai te conectar com o fato de você já ter isso na sua vida. Então, você já começa a caminhar mais cedo, como se você já tivesse na casa ou já tivesse no trabalho. Dá para entender o que é consagrar uma ação? Se você quer emagrecer, você começa já a comer as comidas que você vai comer quando você já tiver emagrecido. Ou qualquer hábito, qualquer nova coisa que você vai sentir que você já tem isso realizado na sua vida. Às vezes aqui a gente precisa se dedicar um pouquinho mais, porque a gente vai ter que sentir, falar assim, pô, esse objeto realmente me faz sentir que eu já tenho aquilo na minha vida.
E aí você vai praticar, você vai se conectar com esse objeto. Por exemplo, se você quer dinheiro, você pode ter uma moeda, que é a moeda do tio Patinhas, né? Tem gente que fala isso. O tio Patinhas, ele sempre mantinha com ele a moeda que representava a fortuna dele. Então, você vai ter um objeto que vai te conectar com aquela imagem do modelo daquilo que você quer e sempre vai pegar naquilo e pensar que já aconteceu, já está presente na sua vida. E toda vez que você fizer pegar esse objeto e vai sentir esse objeto nessa dimensão, na dimensão física, já materializado, você vai reforçar a imagem positiva daquilo que você quer e você vai sentir como se já fosse real. Essa técnica te ajuda também a eliminar a resistência, eliminar o sentimento de dúvida, de descrença da mente. Porque quando ela vê o objeto para a mente é mais fácil de concluir que aquilo já aconteceu. Então você supera os obstáculos, certo? Então faça aí vai precisar se concentrar, né? Se concentre aí e pense qual é a ação, qual é o objeto que vai fazer eu sentir que aquilo já aconteceu, que aquilo já está na minha vida, e consagre esse objeto e faça a prática de se conectar com isso todos os dias. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa um gostei para mim. Aqui na descrição eu tenho informações sobre atendimentos e sobre um novo curso, que é um curso que pode mudar a sua vida. Você vai gostar muito de fazer esse curso, então clica aqui no link da descrição e até o próximo vídeo.